Super Smash Bros. Eu acho que você já deve ter visto esse jogo, que é basicamente um jogo de luta entre os personagens mais famosos da Nintendo, ou até de outras empresas, por causa que tem o Sonic, tem o Steve do Minecraft. Sim, tem o Steve! E o que mais me impressiona é que esse jogo, ele tem um modo história. E eu vou contar sobre essa história? Não. Eu quero falar sobre uma outra versão dela, sobre o Mau, onde uma infecção contaminou o mundo de Super Smash Bros. Então se preparem, porque eu irei falar sobre Worlds in Dark, ou o Apocalipse de Smash Bros. Antes de começarmos, eu preciso falar que a história dessa U é como se fosse a história de Dark Souls, onde a história vem dos seus itens e dos bosses. Ou seja, a história é só texto. Nessa lore, a gente vai acompanhar na visão de Ness, que é o protagonista de Half-Bound, alguma coisa assim. Eu me lembro do jogo, que era bem divertido. Em seu diário, a gente começa pelo dia 1. Cap está comigo. Mario arremessou o Cap para tentar se salvar de Kirby. E se vocês não sabem, o Cap, ele é basicamente o chapéu do Mario. É o chapéu do Mario Odyssey. Mas como me atingiu, não fez efeito. E Mario foi morto também. Estou com o Aldeão, que é o protagonista de Animal Crossing. E também com o Math e a Shake, de Zelda. O status de todos os personagens serão relatados. Tá, por que o Kirby matou o Mario? Talvez seja por vingança, por causa que o Mario, ele é o mascote número 1 da Nintendo. Mas vamos pular essa parte. Recebemos um cartão com as informações de alguns personagens de Smash. Cada relatório dará uma informação muito importante para a história. Eu te falei, é como se fosse a lore de Dark Souls. E agora vamos então para as informações de Ness. E no seu relatório está escrito que Cap possuiu meu boné depois do acidente. Tentaremos procurar o mestre ou o Crazy Hand. Para vocês que não sabem, o Crazy Hand, ele é o último boss de Smash. Ele é um par de mãos. Ele é tipo Deus. Talvez eles possam nos ajudar com esse caos. E mostra algumas estatísticas adicionais, como infecção, pontos de vida e até mesmo medo. Todos esses dados mostram se o Ness, ele está bem ou não. E spoiler, ele tá bem sim. Já que no Super Smash Bros. Existe o CPI, que varia entre o branco, vermelho e preto. Branco mostrando que o personagem não sofreu nenhum tipo de dano, e indo até o preto, que significa que o personagem, ele está praticamente morrendo. Então a gente vê as informações do Ness e não tem nada demais. Agora vamos ir pro relatório da Shake, que eu não sei quem é ela, velho. Eu não sei se é o Zelda. Porque é burro! 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 Agora vamos ver a ficha da Shake. Em suas anotações dizem que quando ela ouviu o caos, ela nos ajudou a lutar contra o Kirby, tentando se distanciar dos infectados. Ela está completamente silenciosa desde então, e ela parece muito estressada com o Aldeão. E falando do diabo, vamos vasculhar as informações dele. O Aldeão estava vagando pelo Coliseu quando o acidente aconteceu. Ele foi quem amputou a mão de Math, e agora estamos se abrigando em seu universo por enquanto. Esse Math, ele não deve estar muito bem não. Vamos ver a ficha do Math. Vai que tem alguma coisa interessante, já que ele foi atacado. De todos os outros, ele parece estar com as piores estatísticas. Então vamos ver as suas anotações. Ele foi o mais ferido, já que era o único lutador corpo a corpo de lá. Um dos tentáculos de Kirby o atacaram na mão. Então, o Aldeão o amputou para evitar qualquer tipo de infecção. Ok, com todo esse texto, parece que o Kirby, ele foi infectado por algum tipo de infecção. Ele está atacando todos os personagens de Smash. Nós não sabemos como essa infecção está agindo, mas o que sabemos é que o Kirby, ele é uma grande ameaça. Depois disso, a gente vai para um outro texto, explicando sobre o que aconteceu antes desse vírus. Mario e eu notamos que Kirby estava agindo de uma forma estranha. Ele parecia estranhamente sorridente. Mario tentou alcançá-lo, mas Kirby não era mais ele mesmo. O método de infecção é por ataques de tentáculos. Nós sabemos que o Kirby é muito poderoso. Essa coisa está por perto. Precisamos ter cuidado. Tudo o que estiver acontecendo, eu mantirei no meu diário. E logo após aparece uma frase. Não é justo. Por que isso está acontecendo? O vídeo acaba com um Kirby infectado, parecendo mais com um fantasma do Mario. E pela ironia do destino, ele está com as mãos do mascote da Nintendo. E agora, isso pode ser muito perigoso, já que, caso vocês não conheçam o Kirby, ele tem a habilidade de que tudo que ele possa comer, ele rouba o DNA do alvo, assim fazendo com que ele possa usar
usar das mesmas habilidades, como se fosse um clone. Então imaginem caso o Kirby puder comer mais de um campeão. Sim, isso poderia ser um desastre. Agora vamos para o dia 2 desse caos. Nas anotações de Ness, mostra que eles decidiram encontrar o Randy. Ele poderia ajudá-los a derrotar o Kirby. Enquanto isso estava acontecendo, o Ness estava estudando mais sobre os sintomas dessa infecção. Com a ajuda de Cap, consegui compilar algumas informações que podem nos ajudar a combater esse vírus, ou pelo menos detectá-lo por enquanto. Eu descobri que Kirby tinha algo estranho acontecendo antes de anotar seu comportamento anormal, podendo ser dividida em 3 fases. A primeira fase mostra que o Kirby ele parecia completamente bem, mesmo tendo 10% de infecção. Agora, já na segunda fase, o Kirby ele parecia estar mais desconfortável com os sintomas. Em sua ficha mostra que após cerca de um dia, o Kirby estava sentindo mais dor com a ferida e que ele sorria involuntariamente, além de parecer assustado. E então, chegamos na fase 3, onde todos perceberam que havia algo de errado com o Kirby. Em sua descrição, mostram que os olhos de Kirby estavam cada vez mais escuros e que ele aparentava ter transtornos de personalidade. E foi agora que havia aparecido os tentáculos, que seriam usados para espalhar o vírus. E percebam que ele não está inteiramente infectado com a infecção. Mas então, o Ness ele cria uma teoria sobre a 4ª fase de Kirby, onde ele não conseguiu medir as suas próprias estatísticas. Mas isso tudo não passa de uma teoria. Mas depois de tudo isso, o pior aconteceu. Nós encontramos o Kirby. E então mostra uma imagem onde o Kirby está extremamente enorme em comparação com a sua última aparição. E agora parece que ele possui ainda mais tentáculos. O próximo desenho mostra que Ness está segurando um orbe, onde parece que ele conseguiu capturar o Kirby. E nessa imagem está escrito que a Terra dos Sonhos se foi. Pra vocês que não sabem, a Terra dos Sonhos é como se fosse um lugar de cada universo dos personagens de Smash. E Ness, de alguma forma, aprisionou Kirby num desses mundos. Então vamos para o 3º capítulo, que irá explicar melhor o que está acontecendo. No diário de Ness, mostra que estamos no dia 7, ou seja, nada de muito importante aconteceu nesses 5 dias. No texto mostra que eles estavam se recuperando na casa do aldeão, para que eles pudessem procurar as Rands. Cap já parece melhor, e embora eu tenha me machucado, não é grande coisa. Na próxima página, mostra que Meph, ele ainda está muito fraco pelo ferimento. Ele não veio conosco. O aldeão parece extremamente calmo sobre a situação. Eu acho que ele não sabe o que está acontecendo, já que ele vem de um universo muito pacífico. Na próxima página mostra que a Shake, ela queria sair sozinha, mas ela mudou de ideia ao ver que seu grupo queria que ela ficasse mais um tempinho. Enquanto isso, o Kirby ele destruiu a Ilha dos Sonhos, mas pelo lado bom, ele ainda não conseguiu sair. E outra coisa muito estranha aconteceu, é que todos os portais se espalharam do nada. Provavelmente, a pessoa que infectou o Kirby está fazendo tudo isso. E agora estamos tentando procurar sobreviventes para se juntar ao nosso grupo. Agora iremos ir para a visão de um outro personagem nesse apocalipse. E esse será o Dr. Mario. E enquanto tudo isso estava acontecendo, ele estava tendo memórias de algo que não aconteceu com ele. Ele estava tendo memórias do Kirby assustador, mas ele nunca viu o Kirby infectado. Então, como ele teve essas visões? E bom, isso deve ter sido um compartilhamento da emoção, já que o Mario, ele morreu. Então vamos ir para o dia 2, onde o Mario ele está viajando para a Terra dos Sonhos. E foi nessa viagem onde ele encontrou o Kirby assassinando o Mario. Depois disso acontecer, ele fugiu e então ele procurou ajuda. E nessa ajuda ele conseguiu encontrar o Bob, que o ajudaria a conseguir a cura dessa infecção. E então ele tinha um plano. Ele queria encontrar algum infectado para tentar testar as suas pílulas. Mas quem seria essa cobaia? Simples. E essa cobaia seria o Olimar. Ele foi picado 2 vezes, uma na cabeça e a outra na barriga. E depois de sofrer esse ataque, ele desmaiou. E como o Mario, ele é um bom doutor, ele testaria para ver se a pílula pelo menos pararia a infecção. Depois disso, a gente vê uma ficha do Dr. Mario, onde a gente vê que ele não está infectado. É mesmo? Mas ele está com muito medo de voltar para seu universo original, já que o Mario, o encanador, ele foi morto. E ele não sabe se tem mais infectados lá. E depois disso, a gente vê as informações do Rob. Então percebemos que ele não pode ser infectado, já que ele não é um ser humano e nem algo vivo. Ele é mais um robô. E então a gente chega no dia 8, onde eles testaram os remédios. Só que adivinha só? Exatamente, não deu certo. Por ele ter sido atingido 2 vezes, a infecção dominou o corpo dele muito
mais rápido. Então, ele estando preso, o Dr. Mario pediu para o Rob matar a criatura, já que ele se transformaria em uma anomalia e iria assassinar muito mais pessoas. Mas então o Rob ele não conseguiu. O Olimar ele estava muito agressivo, atacando tudo que estivesse no seu caminho. Mas então o Dr. Mario ele conseguiu pegar uma amostra de sangue da criatura. E então ele estudou um pouquinho mais esse sangue para ver como a infecção estava agindo. Mas então ele conseguiu entender uma coisa, que isso estava além da ciência. Enquanto ele estava estudando o sangue, o Rob ele conseguiu encontrar uma coisa dentro do Wally. Vários fantasminhas, que esses fantasmas basicamente é os ajudantes do Wally. E todos eles estavam se alimentando do corpo do Olimar. No dia 9, ele consegue encontrar duas pessoas na base, que é o Mewtwo e esse boneco aí, do Wii. E antes deles se apresentarem, o Dr. Mario ele já fica muito em dúvida, porque qualquer um dos dois poderia estar infectado. Então imagina, seria tipo um Among Us. A gente vê a ficha do personagem do Wii, e a gente vê que ele estava fugindo dos infectados. E nessa fuga que ele estava cometendo, ele perdeu a sua espada. Ou seja, caso alguma coisa aconteça, ele não vai conseguir se defender. E agora a gente vê a ficha do Mewtwo, onde ele fala que ele estava fugindo por causa que um mestre Pokémon ele estava infectado e ele estava tentando atacar o Mewtwo. Então a imagem é cortada, a gente vê o treinador Pokémon cheio de tentáculos e com um olhar vazio, se assemelhando muito com o acontecimento do Kirby. E então depois disso a gente volta para o Ness. Vocês têm que se lembrar, ele tá procurando sobreviventes que sobreviveram nessa infecção. E então nós observamos dois personagens novos, o Luigi e o Yoshi, que eles estão na floresta. E eles estão numa situação horrível, já que eles podem achar um infectado. Mas então o Yoshi ele fala que ele viu uma sombra no meio da floresta. E a sombra foi se aproximando cada vez mais deles. E então a gente vê uma criatura. E eu não sei porquê, mas eu sinto que ela é a causadora dessa infecção. Depois deles avistarem essa criatura, eles simplesmente correram muito. Depois de tudo isso acontecer, a gente vê o apocalipse. Vários personagens de Smash já tinham sido infectados. Então, depois disso acontecer, a Peach, ela envia uma mensagem para todos os universos. I really hope everyone is safe during these times of crisis. We've been in worse situations before, so I'll ask everyone. Bom, é aqui que eu vou finalizar essa U. Ainda tem mais partes e muito mais história, mas daria muito tempo para eu falar de tudo. Eu apenas resumi os acontecimentos do começo. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Falou!